Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos entrando ao vivo aqui nessa live deliciosa. Deixa eu aumentar até o volume aqui da nossa mídia. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Cris Fernandes. Sou formada há 25 anos pela UFO em Design de Interiores. Fiz várias extensões no meu curso, na minha carreira profissionais, entre eles arte-terapia, integração sensorial, além de transdisciplinaridade no aspecto da escolarização, mas foram muitos outros também. Recentemente eu lancei um e-book Arte Terapia em Casa, com várias atividades artísticas para fazer com crianças, ou individualmente, ou em família. Muito bacana, porque acredito muito no quanto as atividades artísticas são terapêuticas e também funcionais, né, na nossa vida, para o nosso desenvolvimento. E hoje, gente, eu também dou aula eu sou professora de desenho, né, aqui em Uberlândia, no Instituto de Artes e Música chamado Tuniclass. Muito feliz, né, com as crianças e com os jovens que eu tenho lidado, com os resultados super bacanas. E hoje, a nossa live, o tema é trissomia do cromossomo 21, mais conhecido como síndrome de Down, né? Mais comum a gente escutar a síndrome de Down. E o objetivo dessa live, gente, é trazer muitas informações, assim, informações relevantes mesmo para o desenvolvimento dos indivíduos, né, portadores da síndrome de Down, através tanto da arte quanto das atividades físicas. É muito importante. E para conversar com a gente sobre esse assunto delicioso, convidada é a Amanda Prates. Eu vou chamar ela aqui para a gente começar nosso bate-papo. Olha, ele entrou. Olá, Amanda, boa Oi, noite. Cris. Parece que eu estou me vendo nublada. Coisa. Tá, a câmera Ah, virada, sei. tá Tava virada virada. a câmera. Ah, Peraí. sim. Pronto, agora sim, né, Cris? Tá ótimo. E Gente, Amanda, seja bem-vinda, tudo parece que bem? eu estou me vendo virada, é ótimo, né? É. Amanda, seja bem-vinda. Quero te agradecer, né, por esse momento a gente estar aqui juntinhos, a gente já se conhece há algum tempinho, né? E de repente falando de um assunto tão importante, né, que a gente quase não escuta as pessoas abordar, mas é tão importante. E antes de tudo, quero que você se apresenta para quem não te conhece ainda, né? Fala sobre sua experiência sobre o T21, explica o que que é, né, a síndrome de Down para nós. Sim. Cris, primeiramente, boa noite. Boa noite a todos que estão aí entrando na live. Muito obrigada, viu, pelo convite. Correria, né? A gente, tô chegando, eu também tô chegando. É assim mesmo, né? E assim, você vai perceber ao longo das nossas conversas que as informações, né, são para as pessoas que têm a T21, mas que vai aí dar também levantar questionamentos, né? Independente, você tem filho, né? Você vai ver, nossa, isso se aplica tão bem. Você vai pensar nos seus alunos aí que fazem, né? Aula com você, e vai falar, vai lembrar que tudo isso, né? Tem que ser intensificado, né? Com quem tem uma deficiência, mas que o desenvolvimento está aí, né? E as bases para todos, entende? Então, eu trabalho com crianças e adolescentes que têm até 21 e que são autistas também. Eu tenho, né? É muito comum, assim, 18 a 39% de quem tem até 21 também tem o segundo diagnóstico, né? O duplo diagnóstico do autismo. Exatamente. Então, eu tenho, né, dois alunos já há bastante tempo comigo e tem um que é só autista. O restante tem só o diagnóstico da T21. E, igual você falou, né, a síndrome de Down é o nome mais popular, porém, estamos tentando, né, conscientizar a população para entender que também que significa, né, T21, que é a trissomia do cromossomo 21, que pode ser dado aí
em todas as células do corpo ou na maior parte delas, compreende? Então, a gente está tentando, da mesma forma que antigamente se falava mongolismo, se falava o mongol era uma pessoa com a síndrome de Down. Hoje a gente está tentando falar T21 porque muitas pessoas ainda relacionam Down com o termo em inglês que é, né, para baixo. Tanto que tem campanhas assim, meu Down é up, reforçando ainda mais esse conceito, entendeu? Então, a gente está tentando falar pessoas com T21. A explicação é um pouco mais longa, é interessante, porque também abrange aí os adolescentes que vão, né, entrando nessa fase e a forma como eles se relacionam quando você fala você tem Down, você é Down, como a maioria das pessoas falam. E isso gera várias consequências. Tem um vídeo meu explicando sobre isso, pois se você quiser eu te mando, tá bom? Ótimo. Mas é isso, então eu trabalho tanto com a parte de natação, né, quanto a parte da psicomotricidade, que eu estou aí concluindo a especialização que eu fiz em São Paulo esse ano. É isso. E você também roda bastante, né, com palestra, não é? Sim, Né? sim. Eu amo fazer palestras, consultoria, sabe? Eu gosto bastante de estar aí ajudando as famílias, né? Capacitando os profissionais, porque só de escutar a palavra, ele tem deficiência, já, não quero, não posso, não consigo, e assim várias famílias ficam sem, né, algo que é de direito, né? Sem amparo, né? Tem gente que não sabe nem que existe um trabalho como o seu e que pode beneficiar tanto o desenvolvimento. Né? Conheço várias, por exemplo, né? E eu tenho lido muito sobre isso antes da nossa live, né? E uma delas me chamou muita atenção, que é 1 a cada 700 pessoas já, né, é comprovado nasce com Down. Aqui em Uberlândia tem muitos CRIs, muitas pessoas com síndrome. Ou seja, assim, a gente tem que dar atenção mesmo, porque não pode, né, fechar os olhos aí e tirar as oportunidades, igual você falou, dos direitos deles, né? Então, Amanda, olha, a gente sabe que a estimulação sensorial dessas pessoas, né, que tem o T21, é OT ou AT21? Você falou? A trissomia. A trissomia, tá? Então, a T21, tanto as atividades artísticas como as atividades físicas, né, podem proporcionar muitos estímulos sensoriais, né, positivos, ajudando bastante no desenvolvimento sensorial, né, e na regulação emocional das pessoas com síndrome de Down, né. No aspecto emocional, a arte trabalha a ansiedade, o comportamento, né? E, por exemplo, na pintura, a gente trabalha também a diversificação de estímulos com cores, com espessuras, né, grossura lá do pincel, como que vai trabalhar também a motricidade da mãozinha ali, né? Trabalhando a coordenação motora fina. E como qual que é a importância da estimulação sensorial, por exemplo, precoce, né? Sim, Cris, eu costumo falar que a estimulação precoce, né, ela transforma vidas. Quantas crianças aí têm o desenvolvimento comprometido porque ali na infância não tiveram um ambiente, né, rico em estímulos. Piaget, quando foi ali descrever a teoria do desenvolvimento, ele descreveu uma fase, né, de 0 a 2 anos como a fase sensório-motor. E ali, o que é isso, né? É o bebê aprendendo através da exploração, né? Explorar o meio, explorar o objeto, explorar a comida. Então, assim, quando você pega ali um bebê, primeiro contato ali com os cuidadores, que ele tá ali no colo, você já tá, né, tendo ali, ó, estimulação tátil, né? Pelo toque, a mãe dando ali, né, de alimento para aquele bebê. A audição, você cantando no ouvido daquele bebê, certo? Tudo isso você já está estimulando. Só que tem muitas pessoas que, pela falta de consciência, né, acabam nem percebendo a riqueza desses detalhes. Depois, obrigatoriamente, o chão tem que ser o aliado desse bebê. Então, o bebê vai para o chão, ali no chão ele, né, tem a oportunidade de explorar aquele meio, certo? Objetos, sentir a textura,
né? Se eu jogo esse objeto daqui, ele faz um barulho. Mas se eu bato ele assim, ele faz outro barulho. E isso, Cris, não tem como eu contar para o bebê. Ou ele vivencia, ou ele experimenta, Experimentação, né? ou ele não vai ter, né, esses ganhos aí. Depois vamos falar de, né, ambientes como pracinha, natureza, pezinho na grama, na areia, né, pendurar. Você já coloca ali, começa a pendurar, né, aquela criança que vai crescendo para ela poder ali sentir o força nas mãozinhas, trabalhar esse corpinho, pendura o bebê, deixa o bebê cair e pega, né? Tudo com segurança. Água, por isso que a gente fala tanto, né, das aulas de natação para bebês, o quanto a aula de natação é rica nesses inúmeros detalhes, né, nessa estimulação aí que a gente chama precoce, né, e sensório motor. Depois você pega esse bebê, tá ali com 6 meses, e esse bebê vai começar a comer. Hoje nós sabemos da importância desse bebê pegar o alimento com as mãozinhas, sentir a textura dos alimentos, o cheiro, temperatura, né? A temperatura geladinha, ou se tá natural. a textura, né? Ai, às vezes o mole incomoda, aí eu pego ali um brócolis, levo na boca, ai, não gostei do gosto, mas eu percebi que da cenoura, aí ele já assemelha a cor da cenoura com algo que ele, né? Ah, esse aqui eu gosto mais. O formato dos alimentos, né? E daí ele joga esse alimento no chão, esse alimento some do campo de visão dele e ele pensa, opa, será que esse alimento não existe mais? Até depois ele entender que ele só não está vendo, mas que o alimento está ali, né, no chão. Isso acontece de uma maneira tão, né, linda e brilhante, mas você tem que fazer o quê? Oportunizar. Porque se você não dá oportunidades para que essas coisas simples, básicas aconteçam, e isso acontece bastante com mães que têm filhos com deficiência, você coloca eles numa bolha. E quando a gente está falando aí, exatamente, quando a gente está falando aí de uma criança que tem, por exemplo, a T21, que demora mais a sentar, demora mais a andar, demora mais a falar, se você não enriquece o ambiente, não proporciona essas experiências, essas crianças ainda terão mais dificuldade para alcançar os marcos do desenvolvimento. Então, é importante ter essa consciência e promover esse ambiente rico em estímulos para que o desenvolvimento seja aí satisfatório. Então, é importante, né, tudo isso, estimular as habilidades motoras finas e grossas, né, o equilíbrio, né, o tato, igual você estava explicando, né, através dos pequenos objetos, né. Balançar, quando você coloca uma criança num balanço, né, no escorregador, tudo isso é necessário e funciona de forma integrada no nosso corpo. Compreende? Quando a criança está ali manuseando o alimento, ela está fazendo o quê? A partir do momento que você compreende a grandeza, né, de tudo acontecendo no nosso corpo interligado, aí que realmente você dá espaço para aquela criança fazer aquilo, entende? São pequenos detalhes, né? Igual você está falando, dá oportunidade. Então, se ela pega uma cenoura com certo peso, a cenoura inteira, e ela vai pegar um brinquedinho que tem outro peso, ela já vai perceber, né? Às vezes ela tem que fazer um esforço maior com o bracinho, com o corpinho, às vezes com 2 mãos, dependendo do que ela vai pegar, né? E começa a estimular também a questão das forças, né? Da criança, né? E a gente sabe o tanto que é importante estimular tantas habilidades, né? E tanto a atividade artística como as atividades físicas, né, pode contribuir com esse desenvolvimento, né, nas crianças. Vai melhorar a coordenação, vai melhorar o equilíbrio, a força muscular, né, trabalhando aí o tônus muscular, né, no seu caso é o corpo todo, né, a gente na arte trabalha muito o movimento das mãos, né, a sensório das mãos, né. A música, por exemplo, também, né? Lá no Instituto nós temos crianças, né, com a T21 e na parte de música, principalmente para trabalhar, né, a parte aí da fala, né, na melhoria fonética dele também, né, porque a língua, né,
é muito, né, amolecida ainda, então trabalha bastante. E lá comigo, por exemplo, colorindo, fazendo massinha, né, recorte, para trabalhar essa questão do tônus, né? E também, de outra forma, também trabalho o processo cognitivo, né? Atenção, foco, fortalecimento motriz das mãos, mas também, além de tudo, estimula o autocuidado, né? Porque tá trabalhando ali com as coisas, sabe? O tempo, sabe? A percepção aumenta, né? Começa a ficar assim, a parte de alerta, por exemplo, começa a trabalhar o autocuidado, né? Qual que é o ponto, assim, de atenção das atividades físicas acompanhadas por profissional como você, por exemplo, pode trazer de benefício? Os que eu citei foram assim que eu vivencio, né, na arte. Certo, Cris. Então, o nosso corpo, né, o nosso desenvolvimento, o nosso controle muscular, ele tem uma hierarquia, que é céfalo-caudal, próximo distal. O que isso quer dizer? Cabeça, tronco e membros, centro, extremidades. Então, quando, por exemplo, vou dar um exemplo aí da arte, certo? Quando você recebe um aluno e esse aluno ele está ali com dificuldade para segurar o pincel, não adianta você falar para aquele aluno, segura com força se ele tem ali uma hipotonia e se ele não consegue arremessar uma bolinha. Eu tenho alunos, Cris, que eles não conseguiam segurar um objeto na mão. Eu dava argola, a mãozinha, você falava fecha, não fechava. Por quê? Estamos falando de extremidades, sem força, entendeu? Não tinha esse controle. Então, como que você vai ficar falando para esse aluno segura forte o pincel, se ele não tem ainda esse movimento, né, muito mais amplo? Outros exemplos, as professoras na escola, elas querem que a criança, por exemplo, escreva, né? Vamos lá, vamos escrever aqui com um pincel. Mas essa criança ainda, ela não consegue nem se pendurar. Como que você pendurar, que é um movimento, né? Entendeu? Muito mais grosso. Ela não consegue, você está exigindo dela um movimento refinado. A criança não tem 7 anos, não consegue pular corda, não consegue pular amarelinha, que são atividades que exigem dela noção de tempo e de espaço, concorda? Só Isso. que essa professora quer que a criança leia com fluidez. Mas a criança ainda não consegue fazer isso no corpo. Como que ela vai conseguir transferir isso para o papel? Então, externo, né? Não, para essa parte. A criança não consegue pular com os 2 pés, mas a professora quer que ela faça letra cursiva. Então, Cris, toda vez que chegar uma criança com comprometimento, você já avalia que a criança tem idade, maturidade para poder fazer um exemplo, um desenho. E essa criança não consegue. Ou ela põe muita força no lápis, ou ela pega o lápis muito fraco. Não adianta você ficar falando para ela, segura mais fraco, segura mais forte, João. Nossa, João, eu vou apertar sua mãozinha e você vai segurar. Nossa, Amanda, mas é isso que muitas professoras fazem na escola. Vou escrevendo, eu seguro a mão do aluno e vou escrevendo. Isso não adianta. Eu tenho que buscar lá na raiz. Eu tenho que trabalhar o corpo dessa criança primeiro, que eu nunca vou esquecer essa frase da minha professora da especialização. O primeiro lápis da criança é o corpo. Eu achei isso um barato quando a gente conversou, você falou, porque realmente, né, é tudo, né? Tudo é então, aqui. Exatamente. Então, a criança não sabe, ela não sabe ainda. Você coloca ela para fazer no chão, em cima de uma corda, sabe? Sobe, desce. Ela não consegue. Ela pega, ela sobe, de repente ela anda em linha reta. Mas você tá brigando com a criança para ela fazer o M. Não faz sentido. Eu ouvindo você falar, sim, ouvindo você falar isso, assim, eu tô assim, me reportando lá nas minhas atividades, né? Porque quando as crianças chegam, as menores, por exemplo, mas não, também os jovens, tem uns que eles não têm o controle da força do lápis, como você está falando.
muita força, e eu tenho que trabalhar ali aquela dosagem. Ora o desenho exige força, ora o desenho exige leveza. Então, assim, essa habilidade de trabalhar as duas coisas no mesmo momento, para ele já é difícil, para as crianças já é difícil, né? Igual você falou, esse treino, né, muscular, esse equilíbrio, né, assim, Essa consciência do corpo, entendeu? do corpo, Chama melhor palavra. chama controle tônico, essa questão de segurar mais forte ou segurar mais fraco. Então, às vezes, por exemplo, e aí vai adiantar você falar, ai, Maria, você é fraco, Maria, mas aquela criança não tá entendendo o que é fraco. Então, o que você pode fazer? Vamos lá, Maria. Agora você vai pegar essa massinha, apertar ela com muita força, muita. Pronto. Agora você vai apertar uma massinha delicadamente. Qual massinha que ficou mais amassadinha? Ah, foi aquela verde. Ah, e por que essa daqui ficou mais, né, lisinha? Ah, porque você pôs menos força. Tá bom. Agora vamos usar os dedos, que são muito importantes. Coloque esse dedo com muita força na massinha. Eu quero que fique uma digital bem forte. Agora você vai colocar o dedo que eu nem vou perceber. Aí a criança vai tendo consciência aqui eu fui muita força, aqui não. Não adianta, e esse é o erro da maioria, o Cris, das pessoas. Elas querem corrigir a criança com um caderno de caligrafia, sendo que o problema está lá atrás, entendeu? E isso nós temos assim inúmeros estudantes, né, pequenos e jovens, que talvez a pandemia tenha atrapalhado bastante porque não teve esse contato com o professor, né, no momento das aulas, eram aulas online, e que não trabalhou essa questão da força da mãozinha. Mas, né, além disso, tem muitas outras coisas aí importantes também, principalmente na T21, né? A gente tem que dar atenção. Na T21 tem muita questão, né, da hipotonia, igual nós já falamos, né? E assim, não é deixar para, né, o professor na escola, não, na sua casa mesmo, né? Você pega uma folha, gente, isso é tão, você tem que ver meus alunos de 6, 7 anos de idade, quando eu falo, quero que você amasse esse papel e fica uma bolinha pequenininha, pequenininha. Aqui, ó, mãozinha aberta, entendeu? É complexo, é porque para nós isso é algo natural, mas se você pensar isso como algo a ser aprendido, você pode fazer o quê? Com seu filho. Seu filho está em casa, tem 2 aninhos de idade. Filho, vamos brincar de jogar a bolinha em tal lugar. Você marca o alvo, está trabalhando inúmeras questões nisso, faz a bolinha, mas uma criança não deu conta de fazer a bolinha. Gente, tudo um dia começou do início, certo? Foi progressão, né? Uma progressão, não é? Já fez uma bolinha pequenininha, acertou o alvo. Então, assim, coloque as crianças para amassar papel, rasgar folha. Ah, Amanda, que bobeira toda. Não, gente. Criança tem muita dificuldade, ó. Tô usando as 2 mãozinhas. Pensa, né? Fazer isso, o inverso, né? E usando as 2 mãos também, entendeu? Eu tô fazendo uso dos meus 2 lados do corpo, certo? Rasgando o papel. Às vezes a criança começa e aí puxa aqui, ó, no cantinho, entendeu? E já desiste. Brinca com essa criança de fazer alguma coisa na cozinha, culinária, tudo isso, gente, são coisas do dia a dia, mas quando você tem consciência, você fala, nossa, tô funcionando muito, muita estimulação rica, né, pro meu filho. Antigamente a gente não era assim tão informado, né? Hoje tem muitas fontes de informação que ajudam a gente a cuidar dos filhos de forma assim, mais estimulante, né? Antigamente a gente não tinha, né? Até esse e-book que eu lancei foi justamente para incentivar, porque tem muitas atividades tão simples que a gente pode estar fazendo em casa, sem custo, em casa, que são prazerosas, né? Que não é cansativo, é aquele momento relax, né? Assim, você parou, vamos brincar, né? E aquilo está estimulando, além de que estimula a parte emocional da criança também, né? A parte afetiva, né? Aquela ligação, né? É legal também. E quando a gente fala... pode falar. Na psicomotricidade, né? A gente tem aí uma tríade, que é a cognição, o movimento e a afetividade, certo? Então, assim, tudo hoje, no meu trabalho, né? Eu
eu sou de uma geração onde profissional de educação física até hoje está, né, é muito mal visto. Acha que é só rolar a bola e pronto, acabou. Ah, fez alguma Academia, coisa, né? Hã? é profissional de academia, É, né? entende? Então, tanto que muitas vezes quando eu falo que eu sou, né, profissional de educação física, vou falar, mas não parece. Aí eu falo, por que não parece? Ah, porque, mas assim, isso é um preconceito, sabe, em relação à nossa profissão, né? E também Uhum. tem a parte aí que eu trabalho com as crianças com deficiência, então eles, né, ainda ficam, nossa, tem isso? Enfim, mas a psicomotricidade, qualquer coisa que você vá fazer, você tem que ter essas três, né? Essa tríade. Exatamente. Então, você fala, isso estimula também a, a parte assim emocional, isso também estimula. Se você tiver um olhar psicomotor, você vai propor todas as atividades com esses intuitos. Não vai existir É, um sem o outro, compreende? Vamos, tipo, se você está lá esperando seu aluno, aí seu aluno chegou muito, muito bravo, com muita raiva. Aí você fez uma leitura do seu aluno. Aí você aham. percebeu que ele estava com raiva. Se você não perceber e for dando demandas para ele, a atividade vai ser a mesma? Não, Então aí não. você já fez uma leitura, já conversou com ele, já se conectou a ele para ele respirar, melhorar, né, controlar aí tudo para poder realizar a atividade, certo? Aí Com certeza. você foi propor uma atividade. Tudo está envolvendo a parte motora, a parte da praxia fina, certo? Né? A parte da cognição. É igual eu te expliquei, não existe um aqui, outro ali e outro aqui. É tudo em conjunto. Eu falo também porque, como você falou, né? Assim, tudo gera um certo preconceito. A gente fala, vamos fazer atividades em casa, é como se, fosse causar um cansaço porque eu tô fazendo uma atividade a mais no meu dia. Ou seja, tá bom, eu vou fazer isso para estimular meu filho, mas estou cansado. Como se aquilo também não liberasse um prazer pela conquista, pelo momento, né? Então, assim, é aquele conselho que a gente dá, né? Porque também faz isso, né? Além de tudo. Sim. Mas é isso mesmo. Quando a gente fala assim, né, da T21, a gente fala também das habilidades cognitivas, como você falou, né? E as artes colaboram muito, assim, estimulando a memória, a atenção, o foco, né, a percepção, né, tanto geral como, né, a gente passa a observar melhor as coisas, né, detalhes, né? E toda, tanto nas figuras, em tudo, né? Como que desculpa, Amanda, que eu até me perdi aqui. As funções É, ativas, não é? é, as funções cognitivas, né? Como que é que a atividade física pode trabalhar também nessas essas funções executivas, na verdade, da criança, né? Porque ali a gente trabalha de modo muito amplo, né? Mas Certo. igual você falou, antes dela chegar ali para mim, ela tem que estar pronta, né? Como você prepara, né? Seu corpo tem que estar pronto para isso, porque senão ela não vai compreender o espaço, não vai compreender, né, de maneira alguma o que eu estou querendo propor para ela. Como que essas atividades colaboram? Então, Cris, as funções executivas, né, elas ficam aqui no nosso lobo frontal, que é essa parte aqui da frente do nosso cérebro. As funções executivas, elas se compreendem entre memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e controle inibitório. Controle inibitório é a nossa habilidade de controlar os impulsos, de inibir distrações, certo? Uhum. Então você está lá dando uma atividade, né? Eu fui pensando e fui pensando em você, né? Você está lá dando uma atividade de pintura e aí a criança viu passando uma borboleta. Uhum. Parou, olhou. É, então, se ela não tem, inibe essas distrações para dar ali continuidade à tarefa, entendeu? Fica ali a tarefa sem terminar, né? Ou você tem que ficar chamando, relembrando toda hora, Joãozinho, aqui, ó, certo? Então, o controle inibitório é essa nossa habilidade. É quando você quer, por exemplo, matar seu marido, você fala, não posso. Deixa eu controlar meu impulso aqui, né, Cezinha? Então, opa, peraí. Você vai falar alguma coisa, você faz o quê? Não. Melhor não. Você controlou no impulso, certo?
A memória de trabalho, ô Cris, ela é a nossa habilidade de memorizar temporariamente alguma coisa para dar continuidade à outra, né? Então, gente, depois que vocês pintarem aqui, eu estou inventando, né? A montanha, certo? Vocês vão para o sol, ponto. E aí, às vezes, né? Termina a montanha, e aí? O que eu faço agora? Professora, qual que é o próximo, certo? Então, você precisa dessa memória de trabalho para dar continuidade à tarefa. E a flexibilidade cognitiva é a nossa habilidade de reorganizar, né, ali as estratégias quando aparece ali algo novo. Então, por exemplo, a criança está lá pintando o quadro e o pincel quebrou. E aí? E agora? Podemos trocar de pincel. Mas não tem o mesmo pincel. Mas tem outra forma? Ou a gente pode começar um quadro? Então, essa é a nossa flexibilidade cognitiva. Na atividade física, Cris, eu vou dar um exemplo aqui para você entender como que funciona tudo isso. E sendo bem trabalhado, isso reflete em todas as áreas da criança, né? Renan, que é um aluno que tem até 21 e é autista. Renan, ó, o seguinte, quando eu apitar, você vai levando a bolinha de gude até o gol. Depois que chegar ali no gol, você vai voltar pulando com os 2 pés pelos bambolês e passar embaixo da ponte, certo? Certo. Então, primeiro, o Renan teve que ter atenção ali em tudo isso que eu tô falando, certo? Planejamento, controle inibitório. Porque se eu não apito e ele começa, ele não conseguiu esperar, não é verdade? Então, Sim. Opa, espera o apito. Foi levando a bolinha, foco, atenção, noção ali de corpo, certo? Praxia fina, que as pessoas esquecem também, né? Que o pé também funciona, tá ali, né? Na praxia fina. Fez o gol. E aí, e agora? Depois que eu fiz o gol, o que eu preciso? Memória de trabalho, não é? Memorizar o que... E agora? Onde eu vou? Vou lá para os bambolês. Só que aí, Cris, no meio de tudo isso, a bolinha de gude, isso é uma coisa que já aconteceu lá na aula com o Renan. Eu disse que ele é autista, e no autismo a gente tem aí um prejuízo das funções executivas. Ele chutou a bolinha de gude, e essa bolinha de gude foi parar embaixo dos materiais. E eu não conseguia pegar. E era uma época... Exatamente, não estava previsto. E era uma época que o Renan ainda tinha muita rigidez cognitiva. É A, B, B, aqui e aqui. Não dava para ficar modificando as coisas. Eu tinha que ir várias aulas fazendo da mesma forma, até conseguir encaixar alguma coisa diferente, sem ele ter uma crise. Gente, quando eu falo crise, é crise mesmo, tá? Não é a criança. Muitas pessoas, né, assim, acham que foi uma birra. Todo menino faz birra. Não, gente, estou falando de crise no autismo, não é uma birra, certo? E aí, a criança foi e chutou a bolinha. Ele chutou a bolinha. Essa bolinha eu não conseguia tirar. Eu tinha que tirar todos os mini trampolins para conseguir. Eu não ia fazer aquilo ali, ia demorar demais. E aí eu falei, vamos pegar uma bolinha de papel? Vamos pegar uma bolinha de papel? Ele já ficou ali muito nervoso. Aí eu falei, já sei, vamos pegar uma bolinha de piscina. Porque lá tem a piscina, eu ia lá correndo pegar uma bolinha de piscina. Não, era bolinha de gude, gente. Flexibilidade? Então, ele não tinha. Hoje, Cris, depois de 5 anos, eu posso pegar uma bolinha, sei lá, como chama aquele negócio que a gente jogava nos primos quando era pequeno? Mamona. Posso pegar uma bolinha de mamona que ele... Que tá tudo certo. Eu mudo a aula o tempo todo e ele, assim, não tem, sabe, mais essas questões da rigidez cognitiva em relação à construção da minha aula, sabe? Só que isso tudo, gente, foi trabalhado, né, ao longo desses anos e serve aí para mostrar o quanto a atividade física influencia. Só que nós temos que saber, né, Cris? Isso é complexo.
Fui aprender É. isso agora na psicomotricidade, sabe? Eu já fazia, mas eu não sabia nomear tanto quanto hoje eu sei. Então, realmente é tudo muito, muito novo para as pessoas. Ou seja, né, eram barreiras que o Renan, no caso que você citou, foi vencendo, né? E que, às vezes, por falta de conhecimento, tem famílias que acham que é impossível isso acontecer. Não, ele vai ser assim para sempre, né? E não, o próprio exercício e essa estimulação que você fez aí foi, né? Tá bom, foram repetidas várias vezes, assim como lá na aula eu repito várias vezes o mesmo exercício. Igual você falou dos pés, né? Às vezes eu ponho as crianças desenhar com lápis, põe um lápis no meio dos dedos dos pés e vamos trabalhar o desenho. Eles morrem de rir porque fica tudo torto os desenhos. Mas tem aqueles que é muito competitivo que falam, né, eu vou fazer um círculo com o meu pé. Sai meio triangular, mas depois começa, né? Ou com a tinta que é mais leve para lidar, porque ela escorrega melhor, é mais fluida, né? E aí a gente vai trabalhando com muita insistência, a gente consegue, pela plasticidade que tem nosso cérebro, né? Ele vai, a gente domina ele não pode dominar aquela situação, mandar na gente, a gente tem que mandar nele, né? E é Sim. interessante isso aí que você falou sobre essa questão das conquistas, né? Dos obstáculos, a conquista dos resultados, né? O obstáculo vencido. Tanto que é bom e gratificante isso, né? Então, Amanda, assim, o nosso tempinho aqui está acabando. Gostoso esse assunto, importante de falar, né? E tanto assim, eu vejo quanto a atividade de artes, né, com qual eu trabalho, os resultados que dá, né, para as pessoas com AT21, tanto que a gente percebe como eles ficam, né? Assim, a motivação quando conquistam resultado, né? Igual você citou aí, como que é importante dar isso, proporcionar isso, né? Esse apoio para eles por essas conquistas. Porque para a gente mesmo, como é bom quando a gente conquista alguma coisa que a gente tem alguma dificuldade. Tem gente que tem dificuldade em dirigir, tem gente que tem dificuldade, sei lá, de fazer algum tipo de esporte, de repente consegue fazer, né? Como é importante, como a gente se sente, né, capaz, né? E quanto isso é importante também para a evolução das crianças. Para a gente finalizar, eu quero agradecer a todo mundo presente. Aquela hora, assim, eu me perdi porque eu estava lendo aqui as pessoas falando com a gente, dando oi, acenando, né? E eu acabei não citando ninguém, mas, assim, obrigado por todo mundo ter entrado aí, quem entrou, a Nina. Eu fui vendo as pessoas, mas, assim, eu nem consigo citar todos os nomes agora, porque vai a memória, né? Para todos. Mas deixa aqui para a gente, né, a importância, né, do envolvimento da família, por exemplo, nesse acompanhamento, né, das crianças com a T21, o desenvolvimento global, né, dessas pessoas. O que você fala para nós? Ah, Dica legal. o nosso corpo, Cris, ele, assim, ele fala, né? E um corpo que é trabalhado, a pessoa que sabe realmente usar esse corpo ao seu favor, né? É uma pessoa mais empoderada. Então, assim, a partir do momento que uma criança aprende a nadar e vai no clube, igual eu tenho vários alunos, e tá lá no meio de várias outras crianças nadando também, é uma criança, né, que se sente mais capaz, mais empoderada. Uma criança igual a Mariana, que tem diagnóstico de autismo suporte 3, e tem até 21 também, sabe? Que quando eu a conheci, a Mariana não saía do chão. A Mariana só ficava ou deitada ou sentada no chão. A Mariana não conseguia, realmente ela não tinha ali desejo, de prazer de dar 2 passos para pegar nada, para alcançar nada. Ela não olhava nem que por milésimos de segundos no olho de ninguém. Não tinha uma troca. Eu falo que a Mariana, eu acho que ela não se via pertencente a esse mundo. Que ela não tinha, sabe? E hoje a Mariana hoje vai naqueles brinquedos infláveis do shopping, consegue brincar, sabe? A Mariana hoje consegue subir e descer degrau sozinha, andar na esteira, ela consegue subir no step, brinca. A Mariana está aprendendo a lançar a bola. Nossa, Amanda, mas isso é algo tão simples? Não, depende de quem a gente está falando. Então, hoje a Mariana vai para praia e nada na piscina olímpica sozinha, com os primos. Mas antes, qual era
o que instigava a Mariana a ir para praia? Tinha, né? Tinha, porque a Mariana não sabia nem, não é modo de falar, gente, a Mariana não sabia nem andar na rua sem auxílio, entendeu? Então, então assim, o movimento, gente, ele transforma a vida das pessoas, sabe? O nosso corpo, quando você tá cansado, você arruma. Quando você tá indisposta, quando você não quer ir para tal lugar, como que fica seu corpo quando chega naquele lugar? Quando você tá num monte de gente que sabe jogar basquete, você não sabe jogar basquete, certo? Criança tá lá no recreio. Criança não sabe pular corda, criança não sabe brincar de amarelinha, correr, esconder. Como que ela vai se sentir pertencente, empoderada, se aquele corpo dela não foi trabalhado? Então, assim, eu fico muito feliz porque todos os dias eu tenho retorno com o trabalho que eu desenvolvo, sabe? Eu vejo ali pessoas ficando assim, se sentindo melhor com as conquistas que elas vão tendo. E não adianta, Cris, todo mundo precisa do movimento, não é verdade? O movimento é um processo contínuo, só termina o dia que a gente morre. Logo, como privar, né, as crianças, qualquer criança, as crianças com deficiência, os jovens, né, que às vezes são muito assim, ainda, tá com preguiça e tudo mais, de poder aí melhorar, né, essa autoestima. É isso. Muito bacana, Amanda. Assim, ouvindo você falar é emocionante a gente pensar, né? A gente que lidar com crianças e ver os resultados, a gente consegue emocionar com esses resultados. Quem não lida assim com essas atividades que a gente trabalha, que não sabe o quanto é importante, às vezes fica pensando, será, né? Talvez não consegue nem imaginar o quanto é realmente emocionante, né? E pensar nesse ser, né, individual mesmo. Você pensar, se colocar no lugar dele, igual você falou, gente, como que ele se sente, né, estando num lugar cheio de gente jogando basquete e não conseguir jogar, né? A gente realmente se colocar nessa posição, né? E quando possível, né, se tiver ao nosso alcance, proporcionar para essas pessoas, que sejam crianças ou jovens, né, essas possibilidades, né, infinitas aí que você colocou para nós, né? Então é isso. E Cris, muito obrigada. Quem não trabalha, licença só um minutinho, quem não trabalha assim na área, né, que não é professor, que não ensina, deve colaborar, né, com todo mundo. Fazendo o quê, Amanda? Acreditando, né, que as pessoas com deficiência são capazes. Porque eu não preciso, né, ser professora, eu não preciso ensinar nada, mas quando uma pessoa chega até mim, eu tenho que, o quê? Oportunizar, né? Eu tenho que acreditar que consegue. Caso contrário, eu só olho com aquele olhar de piedade, de batidinha no ombro das mães, das famílias. Olha, você é uma guerreira, parabéns, Deus te escolheu. E eu mesmo, como sociedade, não faço nada, entendeu? Então, é muito importante isso, né? Porque senão as pessoas acabam achando que só quem trabalha com alguém que tem a obrigação, né, de fazer algo. E não funciona assim, né? De jeito nenhum. Mas foi muito bacana. Vamos fazer a nossa paradinha pro print? Vamos, Cris. Vamos sim. Oi, mãe. Pode? 1, 2 e... Printei. Amanda, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui conosco. Pessoal, a live vai ficar gravada lá no Instagram. Quem não conseguiu olhar agora, estar junto com a gente até o final, pelo menos, né? Que assista. É muito legal essas dicas que a Amanda deu, né? Vá conhecer o trabalho da Amanda. Eu conheci de perto, achei lindo, maravilhoso. Acho assim, você é uma pessoa que inspira, né? Muitas pessoas, tanto as famílias, que às vezes chega lá desacreditada, porque muita gente se sente perdida quando tem um diagnóstico lá que está gerando uma criança assim, ou quando nasce, fica sabendo, né? E não sabe o que vem pela frente, mas também não sabe quantas coisas legais que pode vir, né? Então, o seu trabalho nesse ponto é assim, eu penso que é magnífico para essas famílias. E quem quiser, né, Amanda, você quer deixar o lugar que você trabalha, a sua página, né, para o pessoal te conhecer? As mães puxam saco, ó. Tô vendo piada que deve ser mãe de aluno, né? Não, é a mãe de
aluno do Bernardinho, é a Fabiola. Um beijo, Fabiola. Sim, eu trabalho ali na Taquei Esportes, ali próximo, né, ao Center Shopping. Quem tá aqui em Uberlândia sabe mais ou menos onde é. E também, né, lá na minha bio tem o link que vai direto pro meu WhatsApp. Pode também me mandar direct, né, se surgir aí alguma dúvida, sendo da live, não sendo, estou à disposição aí para responder. Queria te agradecer, Cris, aí a oportunidade, tá bom? Sempre bom estar trocando aí, né, informações, levando informações também para outras pessoas, aprendendo, né, que essas trocas sempre trazem muito aprendizado para a gente também, né? E falar para as famílias que elas podem, assim, olhar 1000 perfis de pessoas, de crianças, de adolescentes com Pré-21, autistas, mas nenhum perfil vai retratar a sua criança, o seu filho, sabe? Seu filho é único e a partir do momento que você acredita no potencial dele, você também muda, né, o mundo à sua volta. Então é isso, sabe? Isso. Acreditem no seu filho, o diagnóstico não é destino. Que legal. Muito bem. Pessoal, boa noite, bom descanso para todo mundo. Mais uma vez agradecendo aí todo mundo que esteve conosco. Tchauzinho, Amanda. Bom descanso para você também. E até a próxima. Beijo, Tchau, gente. tchau, Obrigada, gente. Cris. Tchau, pessoal. Eu agradeço. Tchau, tchau.